toda vez que nós vamos participar de um procedimento de leilão judicial ou extrajudicial, e essa tem que ser a sua orientação como advogado, como advogada, como corretor, corretora, especialista em leilões, se você já participa do procedimento pensando em desistir, é melhor nem participar, senão você vai ter prejuízo. Poder desistir pode, só que o problema tem que pagar o quê? Tem que pagar a comissão do leiloeiro, uma multa, qualquer prejuízo causado, pode ser processado por danos morais, pode por perdas e danos, pode ainda responder por crime. Então você participar de um trâmite do leilão, dar lance, depois falar, não tenho dinheiro, eu achei que eu ia receber, isso é muito arriscado. Você pode sim ser processado na esfera civil e na esfera penal, tipificando um crime, e na esfera civil tipificando perdas e danos, porque você atrapalhou todo um procedimento de leilão de haça pública. Por isso a orientação, se você vai participar de um leilão, cuidado, né? Tenha certeza que você dando lance é o que você quer, que você não vai desistir, tá? Porque senão o prejuízo pode ser grande. Então a resposta é sim. Se houver a distribuição de embargos, a arrematação, também você pode desistir, e aí sim, eu quero falar com você alguns motivos sem ônus. Desistir por desistir? Professor, mas está lá no Código de Defesa do Consumidor, eu escutei isso na aula. Está lá no Código de Defesa do Consumidor que eu posso desistir da compra fora do estabelecimento comercial e tenho 7 dias para isso. Concordo, mas isso é relação de consumo, né, gente? A Lei 8.078 de 90, ela trata da relação de consumo. Então, nós estamos falando da compra pela internet, por telefone, é outra coisa. Leilão, não. Leilão, nós estamos estudando uma relação civil, então não se aplica isso. Mas eu posso desistir tem até 7 dias. Não. Se você desistir do procedimento de leilão, após o lance, após você ter dado o lance, o seu cliente, o nosso cliente, ele vai ter um grande prejuízo. No mínimo multa, perdas e danos, pagar a comissão do leiloeiro. Então é uma dor de cabeça. Tá? Então precisa entender isso. Existem sim algumas exceções da desistência. Tá? Então, quais são essas exceções? Existe alguma possibilidade de desistir da arrematação sem que haja ônus? Então tudo tem exceção. E nós vamos trabalhar com essas exceções agora. A primeira exceção, se houver distribuição de embargos à arrematação ou ação autônoma. A ação autônoma que eu falo é a ação declaratória de nulidade de leilão, que nós vamos estudar tese por tese ainda, tá? Então, se você consegue, né, comprovar a distribuição dessas ações sem o prévio aviso, né, o leilão não avisou isso, você poderia desistir. Pode o arrematante desistir sem ônus, conforme o Código de Processo Civil, tá bom? Depois, outro detalhe que eu queria falar com você também. O arrematante poderá desistir da arrematação sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. Sabe o depósito prévio? Quando você dá o lance, você tem que fazer o depósito prévio para que o leilão faça a documentação pertinente, não é isso? Então o leilão é obrigado a devolver esse depósito prévio, tá? Então isso é importante também. Vamos lá, mais um inciso importante. Se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravames não mencionados no edital, também é motivo para desistência. Eu peço a sua atenção agora, porque nós estamos falando sim dos motivos que nós podemos desistir da arrematação no leilão de imóveis, judicial ou extrajudicial, sem ter ônus. Então a regra é o quê? Desistiu, paga a multa, paga honorários do leiloeiro, pode ser processado por perdas e danos, pode ser processado na esfera penal, né, no processo penal. Aqui é exceção para não tipificar crime, então é exceção justamente usada como matéria de defesa para não tipificar crime, e a exceção para que você não seja processado civilmente e também não tenha que arcar com qualquer multa, perdas e danos, comissão, honorários do leiloeiro, tá? Então vamos lá, atenção. Então, mais um motivo aqui. Se provar, então, nos 10 dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Isso seria uma penhora, uma averbação premonitória. Professor, a penhora eu lembro. Existe um processo, a parte pediu para o juiz, expediu um ofício e mandou para o cartório penhorou. E essa averbação premonitória? Tem que saber, hein? Especialista em direito imobiliário tem que saber. Vamos lá, vamos relembrar juntos. A averbação premonitória é aquela averbação que eu posso fazer, eu parte, após a distribuição da ação, na fase de conhecimento ou na fase de execução, cumprimento de sentença, existem discussões em relação a isso, eu mesmo vou lá e peço ao cartório que seja feita uma averbação, porque existe um litígio em andamento. Isso é para proteger direito próprio e direito de terceiros, tá? A averbação premonitória. A averbação premonitória, eu já falei aqui que é uma estratégia muito boa para forçar o sujeito a pagar.
Por quê? Porque o devedor, na execução, se você consegue fazer a averbação premonitória com um pedido ao judiciário ou sem pedido ao judiciário, você por requerimento próprio, e conseguiu o deferimento dessa averbação, o que vai acontecer? Você, de certa forma, vai sujar a matrícula do devedor. E talvez o devedor com a matrícula suja tenha receio de perder o imóvel, onde ele te chama para fazer um acordo. Nós já conversamos sobre isso em algumas aulas, hein? Então, averbação premonitória. Então, vamos dizer que no edital não apareça a informação que o imóvel tem penhoras, gravames, averbação premonitória. Seria um motivo, sim, para desistir sem qualquer ônus do leilão, tá? Seria uma das possibilidades de desistência da arrematação sem qualquer ônus, sem existir ônus, ok? Então, importante isso aqui. Vamos lá, mais uma situação importante que eu queria dividir com você. Se antes de expedir a carta de arrematação ou de ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º deste artigo. Então, algumas situações, também a falta de informação, falta de comunicação, eu poderia também pedir a desistência, tá? Então, importante também. Depois o 3, uma vez citado para responder à ação autônoma, de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo que dispõe a resposta da ação. Então, veja, o artigo 903 é o artigo que regulamenta a desistência sem ônus, tá? A desistência sem ônus. Vamos lá aqui, ó, conferir algumas informações aqui importantes para você. Então, quando nós falamos aqui desse artigo, é um artigo muito importante para que a gente possa usar como tese de defesa uma ação civil e uma ação penal. Vamos lá. Aqui, ó. Esse sistema também é muito bom. Não sei se você tem o Vademeco. O aplicativo do Vademeco instalado no seu celular. É muito bom, você consegue chamar pela voz, né? Olha que legal, ó. Artigo 903 do Código de Processo Civil. Olha que legal. Já aparece aqui, ó. Sensacional, né? Esse aplicativo é muito bom, muito bacana. Olha só que interessante aqui. Então, tratando aqui, ó. O 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante, o leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita e acabada, e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes dos embargos executados ou ação autônoma, ok? Assegurando a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. E aí nós temos aí a cartela, né? A cartela de motivos de situações que podem gerar desistência. Isso vai aparecer a partir do parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito em que tiver feito, se provar nos 10 dias seguintes a desistência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Se antes da expedição da carta de arrematação ou da carta de ordem, o executado alegar alguma das hipóteses do inciso 1. Ó, o inciso 1 aqui, ó. Quais são essas hipóteses aqui, ó? Invalidada quando realizada por preço vil. O que é isso? O que é preço vil que nós conversamos? Existe uma avaliação. No leilão judicial e extrajudicial existe uma avaliação. Quando a arrematação é inferior a 50% da avaliação, é preço vil. É uma tese para nulidade do leilão. Então, seria um dos motivos para desistir também. Tá? 2. Considerado ineficaz se não observado o disposto no 804. E 3. Resolvida se não for pago o preço ou não for prestado a caução. Tá? Então, a mesma coisa. E você dá o lance, não presta a caução, não faz o depósito prévio, também são motivos para ocorrer a desistência, tá? Então, esse artigo ele esclarece muito bem. Então, bem bacana, né? Bem bacana. Vamos lá, mais uma situação importante que eu queria tratar com você aqui. Mais uma pergunta.